Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião pública, mais uma noite de reflexão e de estudo, em que aqui nos reunimos em nome do Mestre Jesus para aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Hoje temos a grata satisfação de contar mais uma vez com a colaboração da nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora da FEP e trabalhadora também da nossa casa, já que todo mês ela está aqui, né, Aninha? Trazendo para nós o tema Destinação da Terra. Antes da nossa prece, como exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 124, Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Palavras de Jesus em Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Que assim seja. Uma bela mensagem para a nossa reflexão. E agora, vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e nos harmonizarmos com o nosso Mestre. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração, de trabalho e de estudo para todos nós que aqui estamos mais uma vez, buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando o conhecimento de nós mesmos através dos ensinamentos do Cristo. Que hoje o que aqui será ministrado possa nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos absorver esses ensinamentos e, acima de tudo, utilizar no nosso dia a dia. Que os nossos irmãos espirituais, que a espiritualidade amiga auxilie a nossa irmã que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus seja a nossa luz e o nosso caminho hoje e sempre. Que assim seja. E agora, passo a palavra à minha querida irmã Ana,
Pode ficar à vontade, querida. Boa noite, tudo bem, minha gente? Hoje eu acho que, nessa noite de hoje, nós temos muitos encarnados, porque eu sempre digo que às vezes eu venho aqui, quando chove muito, e tem mais desencarnado do que encarnado, mas hoje nós estamos, né, meu irmão? Obrigada pelo convite mais uma vez, à casa de Moacir, que é a nossa casa, e é uma das moradas da casa de meu pai, como disse Jesus. As casas espíritas, elas são também moradas, assim como as edificações, as casas físicas, as nossas próprias casas. E hoje nós vamos discutir aqui com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tá? Que há muitas moradas na casa de meu pai, e o que foi pedido para mim foi que eu desse o foco na destinação da terra, que é um dos itens do capítulo. Mas para isso eu vou precisar trazer alguns elementos do que a gente entende a partir da ciência espírita sobre o que Jesus nos orientou quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje, como das outras vezes, a gente começa com algumas perguntas, que ao longo desse tempo que a gente tem, a gente vai tentar passar por elas, tocar nesses pontos, e dizer para vocês que, assim como vocês estarão aprendendo, eu também estarei. Porque as lições que são solicitadas para que eu estude, para que eu traga para vocês, são muito importantes e servem também muito para a minha própria reflexão. Então, o que eu vou trazer aqui hoje são questões da ciência espírita, à luz da doutrina, à luz da decodificação, da codificação, à luz de outros textos da doutrina, da ciência espírita, que também me tocaram muito. E nessa reflexão que eu faço sobre o que eu estou estudando, eu também vou trazer algumas considerações, que são reflexões minhas, à luz da ciência, tá? Então, as perguntas que a gente vai trazer para a gente refletir: quais são as moradas? Qual é a destinação da Terra, afinal? Que características nos indicariam a posição evolutiva de um mundo, de um planeta como a Terra? Por que os espíritos não ficam ligados definitivamente a um planeta, perfazendo ali toda a sua evolução? O que precisamos exercitar para colaborar com a nossa própria evolução? E esse tópico, ele vem acompanhando a gente ao longo das últimas quartas, desde o início do ano, que é sempre esse debate de nós com a nossa própria consciência, né? Então, toda quarta que eu venho, essa questão, ela está sempre presente. O que é que a gente pode fazer para colaborar com a nossa própria evolução? Porque, como diz no livro Voltei, que foi que traz a história do irmão Jacó, que é por Francisco Cândido Xavier, ele diz que a maior colaboração que a gente pode fazer com a doutrina e com a própria humanidade é trabalhar pela nossa própria autoiluminação. Então, quando a gente se autoilumina, nós que somos o sal da terra, quando a nossa luz brilha, a gente também colabora com a evolução da nossa sociedade, do planeta, do mundo. E aí, em João
no capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus, através de João, ele traz uma das frases, das questões do pensamento do Cristo, que para mim é uma das mais bonitas, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Turbe significa dizer, não entre em perturbação com seu coração. Não tenha aflição dentro do seu coração. Não deixe que a perturbação do mundo atinja seu coração. E ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus estava se despedindo e dizendo: eu estou indo, mas eu estou indo preparar o lugar para vocês, que irão também. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Veja, por que ele disse que a gente não devia se preocupar, que a gente não devia ficar perturbado? Porque ele disse que ele ia, mas que ele ia pegar a gente com ele, que nós iríamos nos encontrar com ele. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Onde ele está, nós também estaremos. Mas será que no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente quer estar com ele todos os dias? Será que a gente está com ele todos os dias dentro de nós? Assim como ele que disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Todas as vezes que a gente recorre à oração, que a gente reza pelo nosso anjo de guarda, proteção, eu costumo pedir para que ele me ajude a estar do lado dele, a ouvir o que ele tem a me dizer, o anjo guardião. E do mesmo jeito, essa lição, essa frase de Jesus me chama, e eu acho que chama todo mundo, todos nós e todas nós, a pensar: ele quer estar comigo. Ele fez o convite várias e várias vezes. É só um dos convites de Jesus, né? Para a gente estar em uma das moradas junto com ele. Mas é preciso que a gente também esteja com ele, com seu evangelho dentro de nós. Porque as leis morais estão na nossa consciência. Mas é preciso que a gente abra o nosso coração para o evangelho de Jesus. Porque ele continua lá esperando por nós. E a gente é esse convidado, essa convidada. E aí, gente, o próximo slide é com a conceituação das moradas pela ciência espírita. Quando ele diz que há muitas moradas, existem as moradas que são as moradas físicas, existem as moradas que são os planetas. O planeta Terra é uma das moradas da casa do Pai. E tem a morada que é a nossa própria, que eu penso que é uma das moradas muito importantes, que é a nossa casa mental, o nosso corpo e a nossa mente. Essa é uma das nossas moradas. E eu acho que, além das diversas zonas espirituais, como também a ciência espírita nos adverte, a nossa morada, a nossa casa mental, ela precisa também estar em sintonia com o Cristo. Por que eu vou dizer isso para vocês? E eu vou perguntar para vocês:
Uma pergunta que me chamou muita atenção quando eu estava estudando é que um colega da doutrina, ele fez assim: quem é a pessoa que está o tempo todo na sua casa? Qual é a pessoa que está o tempo todo na sua casa? Que está lá, que entra, uma pessoa muito importante que entra na sua casa. Quem é? É você. Não é isso? Então, assim como a morada física, que a gente limpa, que a gente arruma, que a gente organiza, que a gente bota aquele cheirinho para deixar o ambiente agradável, a gente também tem que fazer esse exercício com a nossa casa mental, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente traz, muitas vezes, de fora para dentro de nós. É como se a gente sempre estivesse orando e vigiando para que a nossa casa mental, que é onde nós habitamos, e o nosso corpo, cuidar dele também, viu? Agradecer e cuidar. Estivessem sempre limpinhos, no sentido de quê? De que estivessem higienizados os corpos e as mentes, a casa. Para quê? Para que a gente possa viver melhor. Uma casa mental em perturbação, ela experimenta alguns sentimentos, tá certo? E esses sentimentos, gente, eles não podem, a gente não pode deixar que eles tomem conta de nós. E que eles façam com que a nossa casa mental fique desarrumada. Eu sei que não é fácil. A gente vive num planeta de provas e de expiações. A gente vive numa casa, né? Onde a destinação dela, segundo a doutrina, é uma destinação de depuração, de nos fazer evoluir, de fazer com que a gente repense, reflita, viva, experiencie, através da reencarnação, algumas situações que vão colocar a gente em dilemas morais, né? Mas a nossa casa mental precisa ser higienizada disso tudo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai sentir, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por isso, não, gente. E daqui a pouco eu conto a história de um espírito que veio de uma região, de uma casa, de uma morada muito celeste e veio para a Terra, tá certo? No século XVIII, mais ou menos. E que passou por tudo isso aqui, ó. Mas que conseguiu perseverar no bem. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, quando a nossa casa mental passa por perturbações, a gente sente medo, a gente tem medo da violência, a gente fica com medo das guerras, a gente sofre com a injustiça, a gente sofre com o desamor, a gente sofre com a ingratidão. E a gente veio para cá para quê, gente? Para atravessar todas essas dificuldades, tribulações e perseverar na nossa autoiluminação. Ou vocês pensam que Jesus não passou por tudo isso? Aí vocês vão dizer para mim assim, como toda vez é uma questão retórica, né? Mas Ana, Jesus era um espírito angelical, perfeito, evoluído.
Eu sou aquele que está no caminho. Mas eu vou dizer para vocês que nós já estamos num caminho muito bom. Porque essa é a nossa melhor encarnação. Toda quarta-feira eu vou dizer isso. Sabe por quê? Porque eu não posso me conformar com um alarmismo de dizer: você veio para sofrer, espiar, passar por provas. Não, você veio evoluir. Eu vim para evoluir. E eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Mas eu não posso ficar presa a isso aqui, ó. Eu vou ser derrotista. O mundo está desse jeito mesmo. A sociedade está muito complicada. A gente vive num mundo de dificuldades, de descontrole, de guerras, de situações que você fica impressionado com a capacidade que o irmão tem de cometer um ato daquele. Mas mesmo assim, a gente não pode restringir as experiências que nós vivenciamos e que nós observamos na Terra, como se a destinação da Terra só fosse para o sofrimento. Existe uma felicidade que ela é relativa, porque o nosso mundo onde nós vivemos ainda está na segunda ordem de mundos. São algumas mundos mais evoluídos, mundos intermediários e mundos ainda que vão evoluir. O nosso está no caminho da evolução. E a gente está aqui, não é por acaso não. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: não sei por que eu vim para cá. Esse mundo onde eu estou habitando não era o mundo que eu queria. Desde criança que eu digo isso, eu estou no mundo errado. Eu vim para o planeta errado. Não veio não, querida, porque só está aqui quem tem que estar. Porque na escala evolutiva, veja, quem está aqui é porque tem a mesma vibração, frequência mental dos outros habitantes da Terra. Aí você vai dizer para mim: mas Ana, eu estou tão boazinha nessa encarnação. Olhe, eu nunca fiz nada errado, no sentido de tirei a vida de ninguém, né? Eu nunca surrupiei nada de outra pessoa. Veja, eu não sou perfeita. Eu estou falando de vocês, não é de mim não, viu? Mas eu nunca cometi as atrocidades que esse povo anda aí fazendo. Por que eu estou aqui? Porque às vezes, gente, vem para os mundos de provas e expiações alguns espíritos que estão ali para aprender e para ensinar. Se você já não faz, você está dando o exemplo e ensinando para o seu próximo como não deve fazer. Porque o exemplo que a gente dá com a nossa vivência e a nossa autoiluminação, ele é o mais importante. Lembrem-se do que disse o irmão Jacó. O irmão Jacó disse que a gente pode dar uma maior contribuição para a doutrina quando a gente pratica a autoiluminação. E aí, gente, sobre a nossa casa aqui, ó, que eu quero que vocês pensem muito sobre isso, tem um texto de Emmanuel que se chama Nossa Casa. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Emmanuel é o companheiro, né, mentor de Francisco Cândido Xavier. E ele diz, né, vou repetir: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. Imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Se julgamos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou irrelegante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência.
Se supomos que o poder humano deve ser agasalho exclusivo do nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fonte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Primeiro ele fala que o ouro, que o material, ele não traz felicidade, como muita gente acredita. Segundo, ele vai chamar a atenção que o poder nem sempre vem acompanhado também de felicidade. E que a nossa casa mental muitas vezes se confunde nesse mundo que a gente vive. Que estamos aqui também porque a nossa vibração, ela se aproxima mais do material do que do espiritual, que é a vibração geral da Terra. Se encontramos a alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos, olha só, gente, eu vou trazer depois, eu acho que vai ter aí. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Veja. E vocês sabem que quando a gente experiencia a desencarnação, nós iremos para o local, para uma morada, tá certo? No plano espiritual, adequada à nossa vibração, ao nosso estágio mental. Então, significa dizer que nós iremos habitar no mundo, no local onde a nossa mente estiver e o nosso espírito estiver, porque engana-se. E a ciência espírita, os livros de André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz, né? Eles dizem que eles trazem muitos exemplos, e de outros autores, daqueles que se desfazem do corpo, da matéria, e permanecem na mesma vibração de que quando estavam na matéria. Muitos espíritos que ficam apegados à casa que viviam, ao espaço doméstico. E tem alguns exemplos daqueles que assombram outros que compram a casa onde eles viviam antes de desencarnar, e não querem que aqueles novos moradores tenham sossego, porque pensam que a casa ainda é deles. Eu li e assisti uma palestra onde o palestrante dizia que entrou num ambiente que estava em perturbação, aquele ambiente físico, porque ali residia um espírito há 200 anos. E ele estava lá, dizendo que ninguém ia habitar ali, naquele espaço, onde já tinha sido demolido, já tinha sido construída outra casa, mas ele estava ali dizendo que aquele lugar era dele. Até que a espiritualidade, com a misericórdia divina, disse: meu irmão, aqui não é sua casa. Sua casa é o universo. E aí, conseguiu fazer com que aquele espírito migrasse para outra casa. Então, quando Emmanuel diz aqui, respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas, que é aquele verniz social que muitas pessoas adquirem, desenvolvem esse verniz social, mas que por dentro, em espírito, está padecendo de muitos problemas, de muitas dores e de muitas dificuldades. E ele diz aqui: só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo disse Jesus:
Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Ou seja, façamos o bem, pratiquemos aquela máxima, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que também fosse feito para mim. E pratiquemos também o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir fazer isso um pouquinho todo dia, na estrada que a gente está, no caminho, caminhando devagarinho, a gente vai conseguir evoluir e a nossa casa mental vai ficar muito mais higienizada. E os mundos, minha gente? Eu falei aqui tanto da casa mental, mas e os mundos, hein? Aqui a gente tem uma escala, que eu não vou entrar nessa escala, que é uma escala dos mundos e da evolução dos espíritos. E eu vou trazer bem didaticamente apenas aqui que a gente tem os planos superiores, os planos inferiores e os intermediários. Os superiores, gente, são os mundos felizes, celestes ou divinos, onde lá habitam aqueles espíritos que estão, digamos assim, com uma vibração menos materializada, ou digamos assim, são aqueles espíritos onde predomina o bem, onde predomina apenas o pensamento no bem e a vibração no bem. Nos mundos primitivos, nós já passamos por eles, viu? Eram aqueles espíritos onde predominavam os instintos. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, que é a segunda escala, que é aquele onde os sentimentos já brotam nos seres humanos. Mas aí vocês vão dizer para mim, mas tem algumas partes da Terra onde a gente percebe um nível moral tão atrasado que a gente pensa assim, minha gente, ali é um mundo primitivo, onde só predominam os instintos, onde as guerras existem, né? E toda sorte de atrocidades são perpetuadas. E, ao mesmo tempo, esses lugares, essas partes, têm uma tecnologia super avançada, satélite, né? E lá habitam aqueles que querem guerrear, que querem exterminar os outros povos, ocupar, jogar bomba, míssil, porque faz parte, infelizmente, todas essas situações fazem parte do mundo de provas e expiações, onde, de acordo com a ciência espírita, inclusive as próprias perguntas do livro dos Espíritos, que eu vou trazer aqui, ainda há o mal predominando. Ainda há o mal predominando em alguns aspectos. Apesar de que a prática do bem, ela também é muito ampla no planeta Terra. Como eu disse a vocês, eu não vim aqui para dizer para vocês que não tem jeito, que não tem solução, esse mundo é assim mesmo, eu estou aqui para sofrer. Não. A gente tem que constatar, mas nós estamos caminhando. E há muita gente, não somente dentro das casas espíritas, não somente dentro da religião, e eu vou trazer o exemplo de Betinho, que era ateu, mas criou a ação pela cidadania contra a fome e a miséria, e matou a fome de muita gente. Um projeto que levou comida para a mesa de muita gente.
apesar de ser tocado por uma pessoa que dizia que não acreditava em Deus. Uma vez eu tive num evento que tinha uma pessoa que estava representando os céticos, pessoas que não acreditavam. E eu conversei com essa pessoa sobre esse tema, porque existe um preconceito muito grande em relação às pessoas que dizem que não acreditam em Deus. E nós aqui, na nossa ciência espírita, nas nossas casas, elas têm que estar com a porta aberta, ó, como a casa de Moacir. Porque é nessa casa, que é a morada do Pai, que é para abrir a porta e receber todo mundo. Todas as pessoas, independente de religião. Porque a ciência espírita é aquela que é acolhedora. É aquela que entende que se eu acredito em determinadas questões e se eu posso dialogar com meu irmão. Não é amar ao próximo como a ti mesmo? E Deus sobre todas as coisas? Por que eu não posso amar o irmão que é diferente de mim? Que pensa diferente de mim? Que tem outra religião? Por quê? Vamos pensar sobre isso, né? Então, a gente tem também os planos intermediários, que é, por exemplo, vou dar um exemplo. Um de vocês ou uma de vocês desencarna e vai passar um período num planeta, num mundo de regeneração, para aprender, para observar e depois voltar para a Terra para ensinar aquilo que você aprendeu lá. Isso é possível? É possível. Os espíritos já disseram que nós podemos reencarnar em outros mundos. Nós reencarnaremos onde a nossa casa mental estiver sintonizada. E pode ser que, depois de aprender tudo que a gente tiver de aprender aqui, a gente vá para um mundo de regeneração, aprenda mais lá e volte para cá. Pode ser? Pode. E aí, gente, onde é que moram os espíritos depois que eles saem da experiência material? Nos diferentes mundos e nos diferentes planos. E aí vocês podem me perguntar, uma pergunta muito importante, né? Quais são esses planos? Quais são os planetas? Qual é o planeta onde vivem os espíritos mais evoluídos? São o universo que a gente vive, que tem todos aqueles planetas que vocês já sabem, é um universo. A ciência já descobriu que existem vários. Agora se fala num termo que se chama metaverso. São vários universos e é infinito. Certo? Então, nós temos diversas casas, diversas moradas em diversos universos. E alguns do nosso universo são habitados por espíritos mais ligados à sublimação, ao amor, à bondade, que são menos materializados, digamos assim. E outros são os mundos parecidos com os nossos, onde habitam aqueles que são mais ligados ainda ao material. E sobre a casa mental, para a gente passar para outro ponto, Martins Peralva, da Casa do Caminho, ele diz o seguinte: os departamentos da mente são, ao nosso ver, outras tantas moradas individuais, como repositórios das reações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. A morada mental do homem equilibrado apresenta aquela ordem, aquele asseio, aquela disciplina, aquele respeito encontrados nas residências bem cuidadas do plano físico. Tá certo?
Não é fácil não, viu, gente? Estou dizendo que é fácil. Mas a gente pode e deve perseverar. E aí, Allan Kardec, no Evangelho, no capítulo 3, ele diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí, ele, na pergunta número 55 do Livro dos Espíritos, ele vai fazer a pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos vão dizer: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Olha para aí. Né? É por isso que a gente tem que dominar esse orgulho, essa vaidade, porque os espíritos dão cada resposta a Allan Kardec. Ele diz assim: e vocês acham mesmo que só tem esse planeta e que vocês são os mais evoluídos, os mais inteligentes, os mais sabidos? Não, tem assim, ó. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Aí vem a pergunta de Allan Kardec de novo, 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Eu já falei sobre isso aqui. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha para aí. Não são as primeiras, nem são as últimas. Significa dizer que a gente já viveu em outros mundos. E viemos para cá, para quê? Para aprender e para ensinar. Porque não significa dizer que você só veio aqui para aprender, não. Você veio para ensinar. Porque nós somos espíritos eternos, em evolução constante. Nós não retroagimos. Essa é a notícia boa da noite. Vocês não vão retroagir, nem eu. Ou seja, nós não vamos voltar para o mundo primitivo. É daqui para frente, né? Na 182, ele pergunta também: é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Está parecido com a questão que um colega daqui fez para mim uma vez, você lembra? Ele perguntou algo parecido, né? Quando era que a Terra ia se transformar num mundo de regeneração. Está a caminho. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Ou seja, é o seguinte, gente. A espiritualidade amiga está sempre do nosso lado. A intercessão dos espíritos de luzes. Aqueles que são nossos companheiros e que nos ajudam todos os dias. Anjos guardiões, mentores. Todo mundo tem um, ou dois, ou três. Fiquem contentes, porque vocês e eu também, a gente não só tem aqueles irmãos que se juntam de nós, ficam juntos de nós para nos prejudicar. A gente tem aqueles que nos ajudam, e tem mais de um, possivelmente. Então, mas eles só podem dizer, só podem afirmar, eles só podem exemplificar o que a gente tem condições de aprender. Porque há muitas questões que nós não podemos, não temos condições ainda, enquanto espíritos em formação, para o bem, para a caridade, para o amor, compreender. Infelizmente. E é como se você estivesse querendo ensinar
uma operação matemática complexa a uma criança que ainda está aprendendo a somar e dividir. Então, os espíritos não podem trazer lições dos outros universos para todos nós e todas nós, para toda a humanidade, indiscriminadamente, porque nós ainda não temos o adiantamento moral, espiritual, para entender. E isso podia nos perturbar. Então, a espiritualidade diz, quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Aí Allan Kardec faz uma observação. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, quanto mais nos purificarmos, quanto mais a nossa luz brilhar, a gente vai se alçar a outros mundos com um envoltório, tá certo? Que vai ser adequado a ele. Quanto mais distantes do material, mais estaremos perto do espiritual. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passa pela fileira de todos os mundos existentes no universo? Pergunta 177 do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos vão responder: não, porquanto os muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito. Ou seja, ele perguntou, para poder evoluir eu tenho que passar por esses mundos todos. Imagina a quantidade de mundos que existem nesses universos. Aí os espíritos dizem não. Não necessariamente tem que passar por todos os mundos. Tá certo? Para poder evoluir. A cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia em outros do mesmo grau. Então a gente vai para onde a gente tem o que aprender, até chegar nos mundos celestes, nos mundos puros. A gente só passa por aqueles onde a gente vai aprender. E aí ele diz: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? O que é isso? A gente vai ter várias encarnações e reencarnações no mesmo globo. Pode acontecer? Pode. Eu posso ter vivido no século XVIII, no século XV e até na época de Cristo aqui na Terra. Posso, meu espírito. E eu posso ter vivido aqui e ter ido para outro mundo para evoluir? Posso. E os espíritos vão dizer, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E aí lembrei aqui agora de pessoas que dizem assim: será que eu já passei pela prova da riqueza e me dei mal? Por isso que agora eu estou passando pela prova da escassez? Possivelmente. Possivelmente. Quem sabe? A gente tem relatos, tem um relato muito importante, é porque eu não lembro a página, no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha que foi entre o século XVIII e o século XVII, na Europa. E ela diz que ela era acostumada a ser servida. Quando ela chegou no ambiente espiritual, no mundo espiritual, ela se deparou com... Ela tomou um choque, porque ela era poderosa, era servida, ela tinha palácios e etc. E ela viu que aquilo tudo era uma ilusão, porque ela não levou nada. Nenhuma moedinha de ouro ela levou para lá. E ela vivia o material.
a riqueza, o luxo, as joias. E ela se deparou com uma realidade, porque a morte nos aproxima da nossa própria consciência. Então, é uma tomada de consciência que o espírito teve. E ela viu que isso lá não significava nada, né? E aí, a pergunta que Kardec faz. Aqui. Ora, o que seria... Cadê? O que seria a população da Terra diante da população total desses mundos todos que a gente falou? Bem menos que a de um lugarejo, em relação a um grande império. A população da Terra é um pouquinho, um pedacinho da população do universo. Certo? A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Então, quando a gente fica pensando sobre isso, pelo menos eu fiquei pensando, eu fico tão indignada com as coisas que acontecem aqui na Terra, que eu sofro, eu fico indignada. Esse sentimento às vezes toma conta da gente, de revolta, né? Diante das situações que a gente vê, da miséria, da pobreza, da exploração, do preconceito, do racismo, da homofobia, da transfobia, por exemplo, dos crimes contra crianças e adolescentes, violência contra as mulheres, que a gente pensa assim, meu Deus, como é que isso acontece nesse mundo? A gente chegou, viajou através do tempo, no sentido da internet, da tecnologia, a gente tem a cura para tantas doenças, a gente tem pesquisas de ponta para acabar com o desmatamento, para a gente poder conviver com as mudanças climáticas que foram provocadas pelo mau uso dos recursos naturais, pela própria humanidade. Foi muito rápida a vacina para o Covid-19, que a humanidade e a ciência conseguiu produzir, que salvou a vida de muita gente. No livro da Terra em Mundo de Regeneração, Divaldo Franco toca nesse ponto, que foi muito rápida a produção da vacina. Por quê? Porque nós estamos num estágio intelectual da humanidade muito desenvolvido e muito intuído pela espiritualidade amiga, que nos ajuda sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vivencia esses fenômenos de destruição. Por quê? E aí, a gente fica pensando, né? Admira-se a ver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Está no capítulo 3. Mas isso também, gente, não pode nos amarrar a esse tipo de pensamento. E ele vem e vai nos ajudar a pensar. Cadê? Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É como se toda a população do planeta Terra estivesse vibrando nessas destruições. Mas tem muita gente trabalhando no bem. Tem muita gente enfrentando a violência sexual contra crianças e adolescentes, produzindo leis para que a gente possa ter uma infância e uma adolescência protegidas dessas situações. Tem muita gente trabalhando no bem. Tem muita criança fora da escola, mas tem muito projeto social botando criança para dentro da escola, oferecendo alimentação. Tem muitos professores, professoras, educadores
trabalhando na educação de crianças e adolescentes com amor. Tem profissionais de saúde, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, trabalhando também com amor. Aí vocês vão dizer, mas tem muita gente que está remando contra a maré. Tem. Mas eles não podem ser maioria, porque o bem precisa prevalecer. E a gente também faz a nossa parte, vibrando, agindo, dando exemplo, discutindo esses assuntos, não no sentido de só se indignar, mas de orientar, de ajudar. Porque essa é a função que a gente é convocada. Sabe por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Lembram dessa lição? Lá no Evangelho, não vou lembrar qual é o capítulo, me perdoem. Mas tem uma lição que é dos trabalhadores da última hora. São aqueles que estão chegando agora para fazer aquela corrente do bem, para trabalhar pela caridade, pelo amor. E transformar o mundo que a gente vive, que é, infelizmente, ainda de provas e expiações. Deixa eu voltar aqui. Onde, de provas e expiações, em um mundo de regeneração, que é o próximo estágio. Então, façamos a nossa parte para que esse mundo que a gente vive seja melhor. Tem tanta gente que quando a gente se aproxima da pessoa, a gente se sente tão bem, porque é uma pessoa que tem uma vibração maravilhosa, porque está o tempo todo pensando no bem, que não permite que a sua casa mental seja desestruturada pelo que acontece no mundo, na sua volta, às vezes dentro da sua própria casa. Porque a gente sabe que a gente veio também da família certa, né? Eu já disse aqui. Em alguns momentos, nas palestras que eu falei aqui sobre o perdão, eu disse, gente, a gente veio na família certa. Eu não vim, não. Veio. Para aprender junto. Aprender a perdoar, a aceitar, a compreender, a renunciar, muitas vezes, em prol do próximo. Porque é também uma questão que nos aproxima cada vez mais da própria caridade. Eu não estou dizendo aqui a vocês que vocês têm que se submeter à maldade do outro, à dificuldade do outro. Eu estou querendo dizer que a gente pode exercitar a paciência e compreender que você já esteve, eu já estive naquele lugar. Poxa, mas a vizinha que joga o lixo na frente da minha casa, esse exemplo é muito interessante, porque acontece. Poxa, a vizinha deixou, a minha vizinha, meu exemplo, a vasilha, o balde na casa dela, na frente, cheio d'água, minha gente, e os mosquitos tudo lá. E a gente em casa, meu Deus, a dengue, os mosquitos, e ela deixou. Eu disse, eu vou conversar com ela. Aí lá vou eu conversar com a vizinha, dizer a ela, vizinha, por favor, tira essa aguinha aí, faça também aí, vamos colaborar. Então, assim, porque a gente está aqui para aprender e para ensinar. E para exercitar a paciência. Por mais que a gente não tenha muita paciência. Estou dizendo para vocês isso, mas estou dizendo para mim. Então, esse mundo de provas e expiações, e a gente faz parte dessa humanidade ainda muito presa aos valores e prazeres materiais, com dificuldade de perceber os prazeres espirituais. E agora eu vou contar uma história, porque faltam 5 minutos, senão eu passo por ela eu termino sem contar essa história. Mas antes disso, eu vou trazer aqui aquele velho quadrinho das chagas do mundo,
orgulho, ira, egoísmo, impaciência, intolerância, vaidade. Tudo isso aqui a gente está lutando todos os dias, eu e vocês. Porque eu também estou aí nessa turma, viu? Eu estou aí no meio. Então, todo mundo aqui está lutando contra essas chagas. Em uma hora a gente dá um deslize ali, a gente... Poxa, eu podia... Rapaz, aquilo ali me tocou. Eu fiquei milindrada com a besteira daquela. Porque eu ainda estou tão vaidosa. Olha, eu não quero dividir aquele chocolate, porque estou ainda no egoísmo, né? Fico chateada com tudo, me estresso com qualquer besteira. Tem dia que eu não estou afim de falar. Se alguém olhar para mim com a cara de um jeito, eu já vou dizer, o que foi? Não é assim? Todo mundo é assim, minha gente. E a gente vive orando e vigiando, transitando por aqui e tentando, no outro dia, eu vou ser melhor. Às vezes você diz, poxa, essa semana mesmo eu me chateei, me estressei. E eu fiquei pensando, poxa vida, eu não posso, eu preciso... Tudo bem, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, mas eu não posso ficar assim, porque isso não pode tomar conta de mim. A gente sente, porque nós estamos nesse planeta, em evolução, mas a gente precisa não deixar que aquilo tome conta da vida da gente. Não deixar que aquela chateação permaneça para o outro dia, né? E aí eu vou contar uma história, que é a história de Alcione, que é do livro Renúncia, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Alcione é um espírito que já vivenciava a existência espiritual dela em um mundo já quase celeste. Ela estava numa escala evolutiva bem avançada. E existia também Pólux. Pólux é um espírito afim de Alcione. E esse Pólux, ele estava numa escala evolutiva e com dificuldades. E ele teria que reencarnar na Terra para cumprir uma missão de ser um sacerdote, porque ele já havia sido sacerdote em outras encarnações e ele tinha falhado muito. E Alcione, pelo grande amor que nutria por esse espírito, ela pede para reencarnar na Terra, mesmo sem nenhuma necessidade, no sentido de que ela já estava em outro mundo. E ela pede para auxiliar o seu amado ente querido no caminho evolutivo. E ela vem, né? E para ela vir para a Terra, imagine isso, no livro, são 10 anos que o espírito de Alcione se prepara para voltar para a Terra, porque ela já era um espírito rarefeito. Não tinha mais matéria no mundo em que ela vivia, no mundo que ela habitava. Ela estava nesse mundo trabalhando com música, com literatura celestial. E ela vem, por amor profundo, ela suplica para voltar ao lado de Carlos. Alma marcada por provas e expiações. A história se desenrola em Paris do século XVII. Atravessa uma peste da varíola. Tudo acontece na vida de Alcione. E é uma história de amor que é impossível. Por quê? Não é por barreiras sociais, mas é porque um espírito está numa escala e o outro está em outra. E Alcione vem a ajudar Pólux, que na encarnação, no livro, se chama Carlos. E aí ele volta para a Terra e ela volta, eles se encontram, mas eles não conseguem vivenciar o amor. Porque, mais uma vez, Pólux, que agora é Carlos, comete vários deslizes. E Alcione vem, um espírito, em um mundo
quase celeste, vem para a terra, passa por todas as provas, expiações, sofre, viu? Sofre, mas vai até o fim, cumprindo a missão. E aí, dois trechos do livro para eu encerrar. Nos caminhos novos a percorrer, Alcione diz: Pai amado, e atende-o em todas as circunstâncias. O Pai amado atende em todas as circunstâncias. Não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te, dá combate a ti mesmo. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu através de todas as tempestades do mundo, trabalhando para burilar-se a si própria. É uma das frases de Alcione em uma passagem do livro. E outra frase, na segunda parte do capítulo 1, que eu vou encerrar com ela, ela diz: e que é nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade e é necessário cumprir o dever até o fim. Para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades de levianas experiências, mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem pela terra senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelas boas vibrações que eu recebi da plateia, e dizer para vocês que, mais uma vez, a espiritualidade amiga nos acompanhe, que Deus e Jesus estejam com todos nós e todas nós, que o retorno aos lares seja feliz e que tenha uma noite acompanhada dos anjos de guarda. Muito obrigada mais uma vez à Casa de Moacir pelo convite e por essa oportunidade de aprender com vocês. Boa noite, muito obrigada.